Paz do Senhor, meus irmãos, presbítero irmão Eduardo. Hoje eu estou aqui para falar para vocês um pouquinho de um trabalho que eu tenho feito. Talvez se você me acompanha nas redes sociais, você tenha visto eu postar alguma coisa sobre um trabalho que nós estamos desenvolvendo com terapia. Terapia utilizando algumas ferramentas do desenvolvimento humano muito poderosas e muito eficazes, que têm auxiliado diversas pessoas com problemas emocionais, como ansiedade, fobia, depressão. Talvez você tenha visto o nome lá, hipnose, e isso tenha talvez chocado você, por você não conhecer, não saber do que se trata. Há muitos mitos e muitas coisas que não são reais a respeito da hipnose. Eu quero começar explicando brevemente para você o que é hipnose. Hipnose é um processo natural da mente que acontece todo dia. É um processo onde a nossa mente ela está em superfoco ou super relaxamento. Quando você está muito concentrado em alguma coisa, você está vendo uma notícia no jornal, está assistindo um filme, alguma coisa, e você se emociona com aquilo, você entra emocionalmente naquilo, chora, sorri, você está no estado de transe hipnótico, tá? O nosso cérebro, como é que ele funciona? Como se fosse, imagina um motorzinho que ele está rodando de 24 até quase zero. Do 24 ao 20 é o estado de vigília, o estado normal da nossa mente. Do 20 até o 4 são os estados de transe hipnótico, estados mais leves, estados médios, estados mais profundos. E do 4 ao 0 é onde nós entramos no estado de sono, onde ficam as funções principais do nosso corpo rodando para nos manter vivos. Qual é a finalidade da hipnose em um processo terapêutico? Nós sabemos que o nosso cérebro ele é muito poderoso. Tudo que nós vemos, ouvimos, sentimos é absorvido, mas nós processamos apenas uma pequena parte das informações, mas tudo fica armazenado e guardado na nossa mente. No decorrer da nossa vida, nós passamos por muitas situações, problemas, que nos causam traumas. E esses traumas, eles causam bloqueios na gente. Talvez você conheça alguém que tem medo de falar em público, que não consegue falar em público, alguém que não consegue dirigir, alguém que, por alguma coisa que vivenciou, não consegue entrar na água, alguém que não se acha capaz de fazer certa atividade, que não consegue se desenvolver profissionalmente, pessoas que tentam emagrecer e não conseguem, estão bem de saúde, mas que não conseguem. Tudo isso são devidos a programações que estão rodando na mente dessa pessoa que de alguma maneira estão impedindo ela. Tá? Nossa mente é como se fosse um computador repleto de programas rodando e rodando no automático. Você está me ouvindo aí agora, se você está prestando atenção, talvez você nem tenha se dado conta, mas nesse momento a tua língua está tocando no céu da boca e você nem se deu conta. Você não precisa pensar para que o teu coração bata, para que você respire, tudo isso está rodando no automático. E muitas coisas acontecem no automático. Muitos problemas estão na nossa mente como até uma forma de defesa. E através dessa metodologia, desse processo, nós vamos identificar aonde estão esses problemas, vamos trabalhar a questão emocional para reprogramar e para que a pessoa venha a destravar disso, ser liberada, ser curada dessa trava emocional que ela tem. Através desse processo, outra dúvida, as pessoas falam a respeito de hipnose e acham que hipnose é um estado de sono. Não é. A pessoa que passa por um tratamento, por um processo hipnótico, ela está o tempo todo consciente. Ela está consciente, ela não perde a consciência, ela não perde o controle, ela está no controle o tempo todo. A pessoa, na verdade, ela tem um controle maior do que ela teria. No caso do subconsciente, a gente não tem acesso a isso. Está numa camada muito mais profunda. Através da hipnose, ela tem consciência. Ela não perde o controle, ela não está em estado de sono. Outra questão, outra dúvida para nós cristãos, se você é meu irmão, você acompanha, é questão de regressão. Nós conhecemos, somos servos de Deus, conhecemos a palavra, sabemos que a palavra é clara, que o homem cabe a morrer uma vez só, depois disso vem o juízo. Então não existem outras vidas. Mas pessoas que não acreditam na palavra, elas têm isso na mente e isso leva elas a crer nisso. Eu não trabalho com regressão vidas passadas por causa que eu sei que isso não existe. Para minha fé, para nossa fé, nós sabemos através da palavra que isso não existe. Mas todo o processo de hipnose é um processo regressivo. O que é isso, irmão Eduardo? É uma regressão de memória. Nós vamos trazer lembranças, trazer memórias. Se eu pedir para você agora,
para você lembrar o que você fez ontem, o que você comeu, como é que você trabalhou. Você vai parar. Se você fechar os olhos um instante para você lembrar, você vai até visualizar os passos que você deu. Você acabou de fazer uma regressão. Então, muitas coisas são mitos, e nós, por não conhecer, às vezes, nós temos receio, temos medo, e nós devemos sim ter esse cuidado. Quando nós fazemos esse trabalho, nós voltamos, nós vivenciamos algumas coisas, nós ressignificamos através da nossa mente. Para você ter uma ideia, o nosso cérebro ele não distingue o que é real do que é imaginário. Irmão Eduardo, como isso? A gente sabe conscientemente que é algo que você está imaginando, que você está pensando, que não é real, que é uma imaginação. Mas para o nosso cérebro, o que você está vivenciando, a experiência é como se fosse real. E quando eu descobri isso, eu automaticamente linkei com a palavra de Deus, onde o Senhor Jesus foi questionado pelos fariseus a respeito do adultério, e ele diz que se você pensar, se você cobiçar alguém, você já pecou no teu coração. Para ver como a nossa mente, como isso envolve tanto a nossa mente, tá? Outro texto que me vem à mente é Provérbios 4:23, que diz assim: sobretudo, se você tiver algo para guardar, que você guarde o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Quando a palavra de Deus fala em coração, ela não está falando do órgão em si. Se você é um estudioso da palavra de Deus, você vai ver que para o povo da Bíblia, para o povo hebreu, quando eles falam de sentimento, eles falam em entranhas. Então, para eles, eles consideravam a sede do sentimento como as entranhas, os intestinos. Você vai ver palavras assim na Bíblia. Para nós trazemos como coração a sede das nossas emoções, mas o coração está aqui, a nossa mente. Se você puder cuidar da tua mente, se você puder programar a tua mente para ter bons pensamentos, para se livrar daquilo que emocionalmente eu estou falando aqui, que tem te bloqueado, você vai ter uma vida melhor. Consequentemente, você vai ter uma vida melhor. E nós sabemos que o nosso corpo, nós somos compostos de alma, corpo e espírito. Nós sabemos que Deus ele opera nas três esferas. Deus cura a alma, Deus cura o corpo e Deus cura o nosso espírito. Mas quando nós estamos doentes fisicamente, nós vamos em busca de um médico. Mas às vezes a nossa doença ela não é física, a nossa doença é emocional. Nós precisamos procurar alguém que trate as emoções. Há vários caminhos: psicólogos, terapeutas, coach. Eu não vou entrar no assunto aqui para não estender, mas há diversas linhas que vão tratar a tua mente. O espiritual nós sabemos que é somente através da palavra de Deus, sabendo que ele trata todas. A palavra de Deus ela é interessante, que ela diz assim em Tiago, que se tem alguém doente, chame os presbíteros, que eles orem, unjam com óleo, e a oração vai curar eles. O que, que a palavra diz disso, ungir com óleo? Talvez você esteja ouvindo eu falar esse versículo, você pense alguém derramando um olhinho da unção na cabeça, e não é isso que a palavra está falando. A palavra está falando para você ir lá, orar, pedir a Deus. O óleo na Bíblia tem alguns significados e algumas funções. O óleo ele é tanto para unção, como perfume, essência aromática, e também o óleo é medicinal. O que, que a palavra diz aqui? Se tem alguém doente, vai lá, ore, entrega a Deus, dá a medicação, o remédio que for necessário, e Deus vai curar, tá? Então, se eu tenho algum problema, procure os profissionais, ore a Deus primeiro, entregue a Deus, procure os profissionais, né, especializados para te ajudar, que Deus vai trabalhar através deles também, tá bom? Rapidamente, se você não me conhece, eu vou falar rapidamente aqui como que eu me habilitei para trabalhar dessa maneira. Eu tenho, então, formações em terapia, em partes de desenvolvimento humano, hipnose, PNL, perfil comportamental. Eu estou fazendo agora, nesse momento, uma pós-graduação, faculdade, uma pós-graduação em hipnose clínica, me especializando. Também na área teológica eu tenho me desenvolvido, estudado. Eu tenho formação teológica pelo Instituto Mundo Bíblico. Eu tenho algumas formações em apologética, doutrina bíblia, em pregação. Então, várias outras áreas, tá? E eu tenho visto através desse trabalho Deus operando. Eu tenho visto pessoas chegando ansiosas, depressivas, e através dessa metodologia, desse processo, eu tenho conseguido ajudar e ver a transformação na vida das pessoas. Irmão Eduardo, você está falando que você faz? Não. Eu sigo a palavra de Deus.
Eu oro a Deus, eu entrego a Deus o meu trabalho, eu entrego a Deus o que eu faço. Isso que Deus me deu uma ferramenta, um método, tá? Para atingir, eu oro, entrego a Deus e faço aquilo que está na minha capacidade. No mais, Deus tem feito, Deus tem operado, Deus tem honrado. Né? Nós temos recebido muitas pessoas, irmãos em Cristo, que têm ido, a gente sempre explica o processo. Pessoas também que não são cristãs, mas que, quando há uma abertura, nós, embasados na palavra, fazemos aquilo que somos capacitados fisicamente, orando, entregando a Deus. E eu tenho visto pessoas que não são cristãos indo procurar a palavra de Deus, indo assistir um culto, receber uma palavra. Eu tenho tido experiências com pessoas que estão desviadas da igreja, com problemas, têm ido lá buscar outros problemas, mas através disso, Deus tem tocado no coração, elas têm voltado para suas congregações. Então, sempre que você tiver um problema, busque um profissional qualificado que siga as diretrizes, que tenha o mesmo pensamento que você, os mesmos princípios que você, mas não tenha medo em buscar ajuda. Busque ajuda. Eu me coloco à disposição. Se você tem algum problema, estou à disposição. Nós sempre marcamos uma conversa informal. Se você quer saber mais do processo, se você tem dúvidas sobre o processo, se você tem alguém que você gostaria de indicar, faça isso. Eu terei o maior prazer em ajudar. Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Fique na paz. Ore, entregue a Deus, sabendo que tudo provém dele, mas aquilo que Deus colocou para você fazer, faça a tua parte. Honre a Deus. Eu quero terminar com um versículo que está em Coríntios, 1 Coríntios 10:31, que diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se você trabalha numa empresa, trabalhe para a glória de Deus. Se você é um motorista, seja um motorista para a glória de Deus. Se você é um professor, seja um professor para a glória de Deus. Deus tem me chamado, Deus tem me capacitado para trabalhar com pessoas, para ensinar, para ajudar, para trabalhar com pessoas. E hoje eu sou um terapeuta para a glória de Deus. Deus abençoe tua vida, meu irmão, em nome de Jesus.